Olá pessoal, me chamo Érico e sou professor de matemática da escola Centro Educacional Construir. Tudo bem? Pessoal, se você faz parte da turma do sexto ano, tá? Lembrando que é independente do turno, tá? Manhã ou tarde, é a mesma aula, beleza? Então, se você faz parte da turma do sexto ano, essa aqui é para você, ok? Pessoal, essa é a nossa aula de número 7, se eu não me engano. Nossa aula de número 7, tá? Nas nossas aulas passadas, tá? Se eu não me engano, foi da aula de número 4 até a aula número 6, foram as duas últimas aulas, semana passada, tá? Nós iniciamos o conteúdo de fração, tá? Nós definimos frações, vimos os tipos de frações, vimos número misto e na aula passada finalizamos com simplificação de fração, tá? Nós estamos utilizando esse slide aqui, tá? Então, vou passar aqui bem rapidinho para a gente poder dar uma lembrada, tá? Nós aprendemos como que nós lemos fração, tá? Como que nós falamos fração. Vimos os tipos de fração. Estou só recapitulando um pouquinho para a gente lembrar onde que a gente parou, tá? Apesar que você pode clicar na videoaula passada, né? São bem mais fácil. Mas vamos lá. Então vimos os tipos de fração: fração própria, fração imprópria, fração aparente, tá? Os tipos de fração, frações equivalentes, né? Então tudo isso aqui nós vimos na aula passada. Número misto nas aulas passadas. Número misto. E finalizamos a nossa aula número 6 com simplificação de fração, tá? Nós finalizamos aqui, simplificação de fração. Vamos só revisar aqui. O que é simplificar a fração? Simplificar a fração é você obter uma outra fração com números diferentes, mas que representa o mesmo valor. Onde essa fração ela é, entre aspas, reduzida. Os números que representam essa fração eles são reduzidos, mas o valor dessa fração é o mesmo, tá? Então, foi assim que nós finalizamos nossa aula passada, tá? Eu expliquei como é que a gente simplifica a fração, não vou revisar tudo porque senão não vai ter sentido, né? A aula de hoje. Então, qualquer coisa é só você voltar nas videoaulas anteriores, beleza? Então, a aula de hoje, pessoal, nós já vamos iniciar as operações de frações, tá? Ou seja, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? As operações envolvendo fração, tá? Hoje, tá? Para essa aula, número 7, nós vamos parar na adição. Vamos parar na adição, tá? Adição e subtração é a mesma regra, beleza? Aí fica multiplicação e divisão para nossas próximas aulas, tá? Então, a aula de hoje, adição e subtração de fração, beleza? Adição e subtração de fração. Pessoal, para iniciar os exemplos, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo, esse problema, tá? Esse problema. Vamos lá. Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 2 pedaços, tá? Então, Carlos comprou a barra de chocolate, que inicialmente a barra tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. E Carlos comeu 2 pedaços, tá? Maria comprou uma barra de chocolate igual a de Carlos, ou seja, aqui foi de Carlos, lembrando que Carlos comeu 2 pedaços, tá? Lembrando que Carlos comeu 2 pedaços. E, deixa eu pegar aqui, Carlos comeu 2 pedaços. E Maria comprou uma barra de chocolate igual, mas ela comeu apenas um pedaço. Então, Maria comeu apenas um pedaço. Então, vamos lá. Qual foi a fração que representa o que Carlos comeu? Isso aqui vocês já sabem, né? Essa fração, vamos lá. No denominador, que é o de baixo, representa quantos pedaços tem ao todo, tá? No caso, são 6. Isso você já sabe, pessoal. Já expliquei isso aqui nas aulas passadas. E no numerador, quantos ele comeu? No caso aqui foi 2. Já Maria foi 1 sobre 6, tá? Maria foi apenas 1. A pergunta é, quantos pedaços eles têm, tá? Então eu vou fazer o contrário. Na verdade, a questão que é o contrário disso, tá? Então eu vou apagar tudo aqui. A questão quer saber quantos pedaços ele ainda tem, tá? Então, se ele comeu 2 pedaços, o Carlos ainda tem isso aqui, né? Então, o Carlos ainda tem 4 pedaços de 6, né? 4 sobre 6. E Maria tem tudo isso, né? Então, Maria tem 5 sextos. Ok, então a primeira pergunta é, quantos pedaços ele ainda tem? Já finalizamos a nossa primeira pergunta, né? Carlos tem 4 sextos e Maria tem 5 sextos. A segunda pergunta é a seguinte, ó. E quantas frações eles têm? Vamos lá. Pessoal, deixa eu passar aqui o slide. Ok, tá aqui a solução, beleza? Então, Carlos tem 4 sextos, tá? Porque, ó, lembrando, ele comeu 2 pedaços, tá? Então, se Carlos comeu 2 pedaços, sobrou 4. 4 pedaços de quanto? 4 pedaços de 6. Lembrando que no denominador sempre é o total e no numerador
quantos eu estou levando em consideração. Que no caso em questão, o que eu estou levando em consideração é o que sobrou, tá? E não o que comeu, beleza? Então aqui também, né? Maria de 6 pedaços, então o denominador é 6. E ela comeu, no caso, e sobrou 5. Então o numerador 5, formando a fração 5 sextos, tá? Aqui basicamente é a solução. Ok, vamos para a segunda pergunta. E juntos? Juntos eles têm quanto? Juntos eles têm quanto? Pessoal, então nós vamos aqui para a nossa primeira operação, tá? Eu vou pegar a fração 4 sextos e vou somar com a fração 5 sextos. Lembrando que 4 sextos foi o que sobrou de Carlos, beleza? E 5 sextos foi o que sobrou de Maria. Era Maria, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Minha memória nela tá péssima. Maria, tá? Então, eu peguei a fração de 4 sextos, que foi o que sobrou de Carlos, e somei com a fração 5 sextos, que foi o que sobrou de Maria. E o resultado dessa fração foi isso aqui, ó. 9 sextos, tá? 9 sextos. Aí que tá o porém, beleza? Porque se você pegar 4 mais 5, vai dar 9. Só que se você pegar 6 mais 6, dá 12. Aqui é 6. Beleza? Então tem uma regrinha aqui diferente. Tem uma regrinha diferente que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então, nossa primeira operação, pessoal, é adição. Cuidado, viu? Aí porque no slide eu coloquei apenas adição. Mas essas regras aqui, que eu vou explicar agora, vale tanto para adição quanto para subtração. Ok? Tanto para adição quanto para subtração. Vale para os dois casos, tá? Adição e subtração. Beleza? Pessoal, na adição e na subtração existem dois casos diferentes, tá? Existem duas regras diferentes. Uma mais simples e uma um pouco mais complexa, mas suave também, dá pra gente pegar, tá? O primeiro caso é esse, tá? Adição e subtração. Pessoal, para não ficar sempre falando adição e subtração, eu vou falar adição, porque é mais rápido, tá? De falar. Mas lembre que vale para os dois casos. Vale tanto para adição quanto para subtração. Beleza? Então, eu vou falar apenas adição, mas vale para as duas situações. Vamos lá. Então, o primeiro caso é quando você vai somar a fração que tem o mesmo denominador, tá? Então, eu vou somar a fração que tem o mesmo denominador. Professor, o que é o denominador? Eu já expliquei lá atrás, beleza? Mas para quem não lembra, pessoal, o denominador é o número de baixo, beleza? Então, aqui, galera, ó, eu estou pegando a fração 4 sextos e estou somando a fração 5 sextos. Primeira coisa que você vai ver na soma de fração. Lembrando que é soma e subtração, beleza? Então, a primeira coisa que você vai ver, o denominador, tá? Ou seja, o número de baixo. Por quê? Você vai ter que observar se o denominador ele é igual ou diferente. Porque se ele for igual é uma regra, se ele for diferente é outra regra. Então, nesse caso aqui, ó, o denominador é 6 e o denominador é 6. Conclusão, eu tenho o primeiro caso. O primeiro caso é quando você tem soma com o mesmo denominador. Ok, professor, o que eu faço? Só isso, galera. Ó. Basta somar ou subtrair, tá? Se caso aqui fosse uma subtração, beleza? Então, basta somar ou subtrair os numeradores. Ou seja, o de baixo, que é o denominador, você não vai fazer simplesmente nada. Você vai apenas repetir. Então, esse 6 aqui, você não vai pegar 6 mais 6, tá? 6 mais 6 dá 12. Só que você não vai somar 6 mais 6. O denominador você vai apenas repetir. Tá ok? Você vai somar apenas os numeradores. Então, soma de fração com o mesmo denominador. Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Ou seja, você vai somar apenas os números de cima. Apenas os números de cima. Os de baixo você não soma. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Aqui o denominador é igual, então você vai repetir. 6. E vai somar 4 mais 5. Soma apenas os de cima. 4 mais 5 dá 9. Morreu, tá? 9 sextos. Lembrando que caso a fração dê para simplificar, a aula passada, você simplifica, tá? Então, eu poderia deixar assim, mas eu poderia simplificar por 3, ó. Que é dividir em cima e embaixo por 3. Que vai dar quanto aqui? Vai dar 2, 3. Então, daria 3,5. Beleza? Mas aqui é aceitável. Por enquanto, aqui é aceitável. Beleza? Lá na frente eu vou exigir que você simplifique. Mas
Até o momento, vamos só deixar dessa forma, ok? Exemplo 2, pessoal. Exemplo 2. Eu também peguei... Isso aqui é um meta. Eu também peguei uma adição, tá? Mas lembre que na subtração é a mesma coisa. Repete o de baixo e subtrai o de cima. Repete o de baixo ou, né, soma o de cima, depende do que vier. Lembrando que é apenas quando você tem o mesmo denominador. Então, aqui eu tenho 8 décimos mais 2 décimos. Olha o de baixo. O de baixo é igual? Sim. Então, você vai repetir e vai somar só o de cima. 8 mais 2, 10, tá? Aqui faltou a fração, tá, pessoal? Esqueci, saiu, não saiu a formatação aqui, tá? Então, soma de fração com o mesmo denominador. Repete o de baixo e soma o de cima. Soma apenas o de cima, nada de somar 10 com 10, tá? Não some 10 com 10. O de baixo você vai apenas repetir. Soma só o de cima. Ou subtrai, só o de cima. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro caso. O primeiro caso é esse, tá? Então, de novo, existem dois casos. Um caso onde os denominadores são iguais e o outro caso onde os denominadores são diferentes, que é o que vem agora pela frente. Tá? Então, quando o denominador é igual, você repete o de baixo e soma o de cima. Ou repete o de baixo e subtrai o de cima. Já quando os denominadores são diferentes, pessoal, quando os denominadores são diferentes, aí requer uma coisinha a mais, tá? O que eu vou ter que fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o mínimo múltiplo comum. Para quem lembra das aulas passadas, as primeiras aulas, tá? As primeiras aulas, mínimo múltiplo comum significa MMC. É o símbolo de MMC, tá? Como é que eu encontro o MMC? Fatorando, tá? Você vai encontrar o MMC de quem? Dos denominadores. Ou seja, você vai pegar o 5 e o 2 e vai encontrar o MMC do 5 e do 2. Como é que eu encontro o MMC? Eu vou lembrar aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, ó. Coloca o 5,2, tá? Que é o do 5 e do 2, e vai traçar uma reta. E você vai começar do número 2, tá? Você vai fazer com que esses números virem 1, através da divisão, tá? Começa do número 2. Existe algum desses números aqui que dá para dividir por 2? O próprio 2. Então, você coloca o 2 aqui, ó, e divide. Como o 5 não dá para dividir por 2, você repete o 5. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Beleza. Esse número já virou 1, tá ok. Só que o 5 não virou. Então, de novo, vai começar do 2. 5 dá para dividir por 2? Não. Vai para o próximo. 5 dá para dividir por 3? Não. Vai para o próximo. 5 dá para dividir por 4? Também não. 5 dá para dividir por 5? Dá. Então, coloca 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. E 1 desce aqui. Todos viraram 1. Acabou a questão. A conta, né? Então, você vai pegar os números que você encontrou desse lado, ó, e vai multiplicar. 2 vezes 5, 10. Beleza, pessoal. O primeiro passo é esse. Que é isso? O primeiro passo é esse, tá? O primeiro passo é você tirar o MMC. Tirou. É 10. Esse 10, pessoal, você vai colocar aqui embaixo, ó. Que 10 é esse, professor? De onde é que veio esse 10? Esse 10 veio do MMC. Ok? Esse 10 veio do MMC. Agora vem a parte que muita gente confunde. Depois que você tirar o MMC, o que você vai fazer? Você vai pegar esse número que você encontrou, que é o 10, e vai dividir, olha aqui, ó, atenção, você vai dividir pelo número de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. De novo, você vai dividir pelo número de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Então, vai ficar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 4, não, misericórdia. 10 dividido por 5 dá 2, tá? Esse resultado 2, você vai multiplicar pelo número de cima. 2 vezes 3, 6. Aí você vai botar aqui, ó, 6. Vai botar esse sinal, você vai repetir esse sinal, ou seja, mais, e vai efetuar a mesma coisa. Divide pelo número de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Então, de novo, quando os denominadores são diferentes, primeiro passo é tirar o MMC. Tá aqui, foi tirado o MMC. Depois que tirar o MMC, você vai fazer o quê? Você vai dividir pelo número de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 dá 5. Multiplica com o de cima, tá? 5 vezes 1, 5.
igual, aí você vai repetir o 10 e vai somar apenas o de cima, tá? 6 mais 5, 11. E acabou aqui. 11 décimos, tá? Eu vou passar aqui porque ele tem a solução feita na forma digital, tá? Então tá aqui, ó. O primeiro passo que eu fiz foi tirar o MMC, de novo, tá? Ó, do 5 do 2. Eu gosto de fazer na hora, pessoal, porque me dá mais, assim, me foca mais, tá? Eu trago o raciocínio para a aula, tá? Mas aqui é a mesma coisa que eu acabei de fazer, beleza? Primeiro tá aqui, ó. Devemos encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é o MMC. Galera, se eu passar rápido, você pode pausar o vídeo e copiar, tá? Eu aconselho você fazer isso, copiar essas aulas, tá? Esses slides vocês copiam no caderno para poder tirar a dúvida de vocês. Então, depois de tirar o MMC, você vai botar aqui, ó. É porque aqui foi feito separado, tá? Mas eu gosto de fazer junto, mas dá no mesmo, tá? 10 e 10. Aí depois você vai fazer o quê, ó? Tá aqui, ó. Dividir pelo número de baixo e o resultado multiplicar pelo número de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Repete o 10, ó. Essa forma aqui foi a forma que nós já vimos no primeiro caso, tá? Mesmo denominador. Então você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Então isso aqui dá 11 décimos, tá? Tá aqui. Lembrando, ó, nesse caso aqui, pessoal, ó, nesse caso ficou igual ao primeiro caso. O primeiro caso, que é quando tem o mesmo denominador. O que é que faz aqui? Soma 10 com 10? Não, só repete. E soma só o de cima. 11 décimos. Ok? Creio que a próxima slide já é... Ah, tá. Subtração. Pessoal, não vou nem chegar a explicar, mas subtração é exatamente... Eu vou fazer esse exemplo para poder melhorar, tá? Mas a subtração é exatamente a mesma coisa, tá? Tudo que eu falei para adição, foi o que eu falei logo no início. Tudo que eu falei para adição vale também para subtração. É exatamente a mesma coisa, beleza? Então aqui, ó, eu vou fazer esse exemplo que já serve, né, como prática, beleza? Então aqui, ó, primeira coisa que tem que olhar para os denominadores, para saber se eles são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais, eu vou repeti-los. Caso não seja, eu vou ter que tirar o MMC. Então vamos lá. Tirando o MMC de 5 e 2, eu acabei de tirar lá atrás, tá? É a mesma coisa, tá? Por 2 dá 5 em 1. Por 5 dá 1 em 1. Multiplicando isso aqui dá 10. Então, ó, a mesma coisa. 10. Se você quiser fazer separado também, não tem problema não. Beleza? Se você... Talvez, é verdade. Você está vindo do quinto, né? E no quinto ano, geralmente, a professora faz assim, separado, com vocês. Né? Eu já não prefiro fazer uma só, mas dá no mesmo, beleza? Professor, de novo, de onde é que veio esse 10? Veio do MMC. Então vamos lá. Divide pelo número de baixo e o resultado multiplica pelo número de cima. Lembrando que eu só faço isso caso os meus denominadores sejam diferentes, beleza? 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Opa, eu pequei aqui, tá? Não é mais. Olha aqui o símbolo. É menos, beleza? Menos. Vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Agora ficou o mesmo denominador. Repete, subtrai, tá? Cuidado aqui o sinal, ó. Menos. 6 menos 5, 1. 1 décimo. E é isso, pessoal. Bem tranquilo, tá? Então, não esqueçam de... Aqui está a solução, tá? Não esqueçam de praticar, beleza? Não esqueçam de praticar nas atividades que eu passo. E não pegue resposta, pessoal. Faça você mesmo, tá? Faça os cálculos. Quando for mandar foto no Class, manda com os cálculos, beleza? Se você não praticar, principalmente esse segundo caso, você não vai conseguir pegar direito, beleza? Pessoal, então finaliza aqui nossa aula número 7, tá? Adição e subtração de frações. 2 casos. Fração com o mesmo denominador. Apenas repete o de baixo, soma ou subtrai o de cima. Caso os denominadores sejam diferentes, MMC. Aí depois, divide pelo de baixo e multiplica com o de cima. Pessoal, é isso, tá? Mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Até a nossa próxima aula. Valeu! E não esqueçam, quando for enviar a tarefa do Class, envie com os cálculos, beleza? Com os cálculos, porque senão eu não vou considerar, não. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.